Então, assim, o bom de já tá todo mundo familiarizado é que a gente já vai papum, a coisa já vai andando e não tem muita conversa, porque vocês sabem que nós vamos falar de venda. Nós estamos aqui na última semana do mês, tá? Então, assim, essa semana já tem gente tremendo, olhando as suas metas, olhando os seus números, vendo que entrou muito lead, pouco fechamento. Tá uma confusão. Eu sei que sua cabeça tá assim, né? Gente, pelo amor de Deus. Jaque, vambora. Você está em casa, você sabe disso? Então, gente. Me sinto em casa, honrada e feliz Poxa. por mais esse convite. E vambora, vamos falar de fechamento, vamos Vambora. falar de vendas. Já falei que eu tô aqui, já falei que agora eu entro, gente. É só que já tem até a senha da porta. Simbora fechar esse mês de maio, um mês maior, depois do primeiro trimestre aí que a gente passou de muitos feriados, quantidade de úteis ali, porque quem trabalha com vendas sabe disso, faz essa conta diariamente, né? Pelo amor de Deus. Então a gente veio principalmente pra gente aqui do Rio, Carioca, então a gente passou em abril ali por um outro feriado, Sim. entendeu? Porque a gente pegou um feriado regional ali e aumentou, foi maior do que o carnaval. Então chegou o mês de maio que comecei com feriado, mas a gente teve uma quantidade de dias úteis aí maior e isso, para alguns negócios, influencia, tá? Diretamente. Né? Para outros, nem tanto. Mas tem alguns negócios que sim, a quantidade de dias úteis ali está muito ligada ao seu faturamento. Então, a gente passou de um primeiro trimestre diferente do ano passado. Que no ano passado a gente já começou com dias mais úteis. E aí agora vocês vão sentir que maio já tem que estar bombando. Então, se tu tá realmente lutando para bater tua meta, faltando uma semana, algum ponto tu deixou fora. Entendi. Porque tá um mês favorável. Pô, é sempre bom, é importante. Você já levantou uma bola que eu gosto, né? Não tem como você empreender no Brasil, no Rio ainda, que é mais, né? O carioca adora uma praia, ele adora uma resenha. Então, assim, não tem como não olhar para o calendário, né? E vou te falar, quando eu tava no varejo, empreendendo na parte alimentícia, cara, era uma luta, tá? Cara, tinha feriado que era de chorar, porque Isso aí. algumas lojas eram em pontos meio que transitórios, sabe? Sim. Em cidades que... Uma coisa é você estar num lugar que as pessoas vão pra lá no feriado. Outra coisa é quando as pessoas saem. E aí, automaticamente, Sim, por cara, isso eu falo, era um pra algum baque muito negócio grande. influencia diretamente. Era um baque muito entendeu? grande. O calendário, essa situação do calendário era um baque muito grande. E aí, quando eu vi aquela quantidade de feriado, eu falei, gente do céu, cara, esse mês eu tô lascado. Isso aí. Então... E aí você tem que começar a criar dentro do seu planejamento estratégias para você poder passar por isso. Porque não adianta você chegar lá, imagina, no mês que vem você já sabe que isso aqui vai acontecer. E aí você já se organiza. Tanto para isso, Ivan, quanto para o contrário também. Então vamos pegar um exemplo que a gente teve agora, no início. A gente teve um show aqui no Rio de Janeiro, que foi o da Gaga, que parou Copacabana. Sim. Né? O quanto isso trouxe de retorno. O teu negócio teria como aproveitar este momento? Então, vamos dizer que você trabalha com food, você trabalha com produtos de hotel, ou, sabe, vamos falar de produtos, ou você trabalha até com serviço, se você colocou algum tipo de serviço para esse público que chegou lá. Só que não adianta você pensar nisso faltando 2 dias. Entende? Verdade. Então, a gente sempre... Acho que o empresário, na vida dele, ele tem que sempre estar com um olhar na sua meta de agora, no seu presente, que você precisa fazer, sabe? Mas sempre, sempre, sempre olhando já o próximo mês, o próximo passo, o próximo momento. Porque senão você perde essa oportunidade. Pô, esse ponto do evento no Rio, né? Geram-se muitas controvérsias políticas, uma guerra danada a falar sobre isso, mas vira-se um ponto de ativação muito grande para muitas marcas, né? Sim, tem também. uma galera que surfa nessa onda, né? Porque, por exemplo, eu tenho uma empresa de consultoria que a gente vende produto de descartável. A gente fez um marketing muito agressivo dentro dessa região, porque você concorda que os restaurantes de lá ficaram lotados? Sim. Então, a gente fez uma estratégia de uma entrega mais rápida, a gente fez uma estratégia de que, de repente, às vezes ele está lá, o movimento dele aumentou muito, acabou alguma coisa, de você já conseguir inserir aquilo dali, e aquilo fez a venda aumentar para aquela região lá quase 100%. Mas se a gente não tivesse se preparado, entende? A coisa não Então, aconteceria. assim, as meninas, vamos dizer, as meninas proprietárias de estética e de salão, você acha que as pessoas não se arrumaram ali, que o público que veio de fora? Sim. Será que ela colocou mais uma pessoa para trabalhar ou ela perdeu cliente por conta disso? Então, assim, existem maneiras de você aproveitar quando a gente está falando de grandes eventos. E aí, do mesmo jeito que eu penso, mas pode ser que o meu público parou tudo porque foi pro show. Eu perdi ele. Então,
olha para o teu segmento, olha como você pode aproveitar as oportunidades e começa a se inserir, ao invés de passar o dia todo olhando assim, ó, vida, ó céu, minha empresa não cresce, a minha venda não está ativando. Então, existem oportunidades tanto regionais, quanto oportunidades que você pode atingir o mundo, entendeu? Mas você precisa estar antenado disso. Então, para isso... Que aí você, meu amigo, que é o da gestão, né? Para isso, você precisa sair um pouquinho da onde? Da operação. Da operação. Tem que olhar o negócio. Tem que olhar o negócio. Você vai chegando agora no meio do ano, festa junina chegando, o calendário vai mudando, as coisas elas vão se articulando. Nós vivemos todos os anos, as datas se repetem. E tem gente que ainda não entendeu o jogo. Exatamente. Né? Cara, ano que vem vai acontecer a mesma coisa na época do ano. E nós passamos por situações em que aqui o clima também, dependendo da região, ele vai mudar. E aí você começa a entender que se eu não preparar o meu negócio, uma sazonalidade, que independente se você quer ou não, ela vai acontecer, porque tem a ver com fatores externos. Não é isso? É isso aí. E aí você tem que estar preparado. Se é você sozinho ainda no seu negócio, se você tem 1, se tem 2, se tem 3, não tem desculpa. Dá para você usar as mesmas estratégias. Então, é o que eu sempre falo com as minhas alunas, é o que eu sempre falo para todos os meus clientes. O problema é que, às vezes, a gente está esperando a fórmula mágica que vai fazer a coisa mudar. Então, não importa se você vende 1.000 e não importa se você vende 1 milhão. Existe um caminho. Em vendas, existe uma rotina. E essa rotina eu posso aplicar tanto vendendo 1.000 quanto vendendo 1 milhão. Então, quando a gente foge dessa rotina, a gente não consegue colocar ali, ter previsibilidade do nosso faturamento. A gente fica dependendo, igual nosso amigo canta, deixa a vida me levar e vida leva eu, entendeu? Cara, já que tu tocou num ponto que assim, é muito top. Venda é rotina. A pessoa, ela... E até, tudo bem? Moura entrou aqui agora. Boa tarde, né? Botou, essa área de vendas eu gosto muito, eu só preciso colocar para fora, eu me sinto travado, tá? Então, já pegando um gancho, meu amigo, vou entrar aqui agora, porque você tocou num ponto, a Jaque já levantou, você falou aqui, ela levantou a bola, tá tudo interligado. Falando sobre rotina. Rotina de venda. Isso aí. A pessoa não pode acordar achando que amanhã ela vai querer estar apaixonada por venda, ela vai ser o melhor vendedor do mundo. E por falar em rotina, tem gente que fala mal da rotina. Né? Não gosto de rotina. Cada dia eu gosto de acordar, fazer alguma coisa. Eu queria estar em um lugar no mundo cada dia. Isso é conto de fadas, é coisa de criança. Né? Eu não gosto de rotina. Por mim, terça-feira eu estaria em um lugar, quarta em outro. Gente, isso não existe. Cansa. A vida ela é uma rotina, porque na verdade a rotina vai estar ligada a uma repetição. E a repetição vai estar ligada ao aprimoramento daquilo que você faz. Através do aprimoramento vem um resultado. E vira uma coisa natural. No começo, para você, pode até parecer desafiador se manter nisso, né? Principalmente se tratando de vendas, para quem tem essa coisa. Eu me sinto travada. Será que eu sou vendedor e tal? No começo você vai se sentir assim, mas depois que você faz 1, 2, 3, 4, 5 vezes, virou uma rotina, aquilo já é natural. Torna-se prazeroso você fazer aquilo dali. Mas não existe vendas sem rotina, sem processo, gente. Não existe. Não tem como você aumentar, escalar um negócio se você não tiver rotina de vendas na sua empresa. Volto a dizer, mesmo que você seja sozinho e você venda 1.000, mesmo que uma empresa venda 1 milhão. Então, qual é a primeira rotina de um empresário, de um empreendedor, quando ele acorda de manhã? A gente brinca, o nosso café com metas. Entendeu? Café com metas. Está tomando seu cafezinho ali, olhou para o faturamento da empresa. Faturamento é o único número que importa? Não. Entendeu? Agora imagina chegar no final do mês para você olhar se você vai bater a sua meta ou não. Chegar no final do mês para olhar que aquele cliente deixou de comprar. Chegar com a corda já aqui no pescoço, com a água batendo aqui, para você ir lá procurar cliente que está sem comprar com você. Não pode. Você precisa aprender a fazer isso diariamente. E quem aprendeu a fazer esse jogo vende cada vez mais e pode aí sim, um dia, 2, 3, sair da sua rotina. É o sonho. Entendeu? Cara, eu queria entender a mentalidade do povo, que assim, né? O pessoal fica... O pessoal começa um negócio, as pessoas começam um negócio. Aí estão apaixonadas pelo negócio. Eu não sei se ele se traumatizou tanto com o operacional, que o sonho dele é sumir dali. Sumir um dia, né? O sonho de alguns empresários é nunca mais botar o pé lá. Aí eu fico pensando, cara, todas as vezes que você estiver muito afetado emocionalmente por algo que te desafia, e talvez você está cansado e não quer mais colocar o pé lá, lembre quando você sonhava em ter aquilo ali, cara. Isso aí. Pelo amor de Deus. Tocar um negócio é tão prazeroso.
Mas sabe o que acontece também? Muitas vezes nisso, que eu vejo na rotina de vendas, com esse sonho, eu quero sair do operacional. Quando você começa uma empresa sozinha, é você que faz tudo, né? E depois, para você delegar aquilo dali, é por isso que vive preso no operacional. Porque eu já escutei muito de empresários que, mas ninguém vai fazer como eu faço. Lógico, ninguém vai fazer como você faz. Você é único. O Papai do Céu te deu um DNA único, é seu estilo. Mas aí eu quebro e digo assim, existem pessoas que vão fazer até melhor do que você, mas não do seu jeito, entendeu? Porque a sua planilha em cima é azul, e as minhas vezes eu coloquei verde. Tá no processo da empresa que tem que ser azul para todo mundo, mas só porque uma pessoa colocou verde, eu vejo isso muito na prática. Não vai dar certo. Então, assim, tem que treinar, tem que capacitar a pessoa, desenvolver time, é desafiador mesmo, muita coisa. É dia após dia, mas imagina daqui a um ano você tá com o seu time completo ou daqui a um ano você ainda tá no operacional, né? E é isso. Cara, e tu vê uma coisa? Tu falou capacitação de time, né? Hoje existe uma dor que talvez está faltando um remédio para ela, porque nós chegamos num ponto do mercado em que você deve estar ouvindo isso pelos 4 cantos. A dificuldade das empresas em formar equipe, seja ela de venda, seja ela operacional, tem sido um assunto recorrente, né, que alguns já levantam a questão da parte geracional, essa próxima geração já veio totalmente diferente da nossa, então tá havendo conflito de cultura, conflito de comportamento, conflito de insubordinação, conflito de tantas coisas, e vai subindo conflito e a gente começa a agarrar, porque sem gente você não escala o negócio. Como é que você enxerga isso hoje com o olhar de quem tá, você olhando a ponta, assim? E eu sei que você lida com muita gente de RH e lida com muitos empresários. Você tá no meio desse jogo. O que acontece, Ivan? As pessoas querem muito hoje, a gente ainda tem uma cultura que eu não vou dizer que não precisa, tá? Mas a gente ainda tem uma cultura muito em vendas e um empresário de muito esforço. E a gente precisa ter uma cultura do resultado. Uma cultura do que essa geração das pessoas que estão sendo contratadas, porque, por exemplo, antes, eu posso dizer para você que um funcionário era bem visto quando o quê? O que você via? Cara, ele chegava cedo, ele saía tarde, ele não reclamava de nada, mas era gente boa, mas não vendia. Entendeu? Sabe aquela coisa? É aquele cara legalzinho, entendeu? Porque tava sempre isso, tira isso, faz aquilo, e tu achava ele o espetáculo. Top. Aí entrou um amiguinho, que eu tô dizendo que é cultura, tá? E eu não vou aceitar uma pessoa que não tá na cultura da empresa só porque tem resultado. Mas vamos começar a avaliar a parte dele. Ele chegou numa reunião de resultados e ele conseguiu colocar uma opinião. É uma opinião dele. Aí você já taxa aquela pessoa ali, já tira, né? É o reclamão, não aceita. Mas espera aí. Insubordinado. Então, as pessoas hoje têm essa necessidade de serem ouvidas. Então, o que eu acredito hoje? Desde sempre, foi desafiador construir um time. Mas a gente se constrói um time com gente na mesa. Entendeu? Então, você, como empresário, diretor, ao invés de você ter só coisas para fazer, passe a pegar os seus líderes, 1, 2 pessoas, e colocar na sua agenda. Tenha mais pessoas na sua agenda, entenda mais de gente para você desenvolver. Por que eu não posso falar o contrário? Por que hoje também é tão difícil montar um time com os líderes que a gente tem hoje? Uau! Será que tu pensou nisso na empresa? Ou é muito mais fácil falar, por que é tão difícil montar um time? Eu sei que o empresário que está ouvindo não vai gostar, já que não sabe. Eu sei, gente. Liderei 200 funcionários. Então, assim, por que é tão difícil a gente contratar? Então, ou é o quê? Uma junção dos dois. Tem uma cultura forte na sua empresa. Se você tiver a cultura forte do que pode, do que não pode, do que você espera do funcionário, você vai construir um bom time de vendas ou um bom time operacional. Mas a gente tem a cultura do quê, né? Qual que é? Eu contratei aqui. Oi, Ivan, acabei de te contratar. Tá vendo aqui a Jaqueline? Ela é minha funcionária antiga. Ó, senta aqui do lado dela, fica de carrapato, aprende. Caramba. Não é assim que a maioria faz? É verdade. Senta aqui, ó. Aqui, senta do ladinho dela, fica aí olhando. Anota tudo. Aí, um mês, uma semana, não tem um processo, não tem uma rampagem, vendas que a gente chama, sabe? Não tem um treinamento. Aí você quer que a pessoa seja o quê? Cara, a melhor. Ela não sabe nada da empresa. Eu brinco, ela não sabe nem se pode comer tangerina.
dentro da empresa, que é uma coisa boba, né? Porque eu sempre falo assim, gente, tangerina... Um cheirinho aí. Entendeu? Mas na cabeça dela, ela pode abrir uma tangerina aqui, entendeu? Então, assim, as coisas precisam ser ditas. E para a construção de equipe, existe um processo, né? Aí, falando o termo melhor, assim, existe um processo de onboard dentro da empresa. Então, quando esse cara entra, quanto tempo ele passa treinando? Quanto tempo você dá ali um lead? Sabe aquele lead que tu pode perder, que ele está esquecido? Põe ele para o cara treinar, entendeu? Coloca essa avaliação e não deixa de carrapato, porque senão quem está treinando e quem está botando a cultura é aquela pessoa e nem você. Aí depois você vai reclamar que a pessoa não performou, entendeu? E o turnover é altíssimo? É altíssimo, né? Porque aí... E eu vou falar que quando a gente aplica esse processo, até nessa empresa que eu estou, a gente tem um turnover de vendas baixíssimo. Justamente porque tem esse processo de, quando a pessoa entra, existe um caminho para ela percorrer. É até para ela mesmo. Existe um acordo. Olha, você tem que vender X, está aqui a base, vai acontecer assim, tem script, assiste essa aula. Mas quem disse que você quer ter esse tempo, né? Você quer encontrar a pessoa pronta, prontíssima. E eu vou te falar, o vendedor pronto, bom, ele está trabalhando. Ele não está no mercado, não, né? Você tem que ser muito rápido para pegar ele, entendeu? Você tem que ativar, sabe, através do seu LinkedIn, através do seu Instagram, aquela vontade dele trabalhar com você. Como é que você ativa isso? Através da sua cultura, entendeu? Mas aí é outro papo. A gente nem entrar nessa seara, porque se a gente entrar nela aqui agora, no próximo café a gente entra nessa seara. Vambora. Vamos fechar o mês. Vamos fechar o mês. Cara, falando em fechar o mês, a gente precisa falar de fechamento. Uhum. Porque tu já viu aquele vendedor, que ele é aquele centroavante que não faz gol? Sim. Sempre tem, Pô, né? olha só, o centroavante no futebol, ele vive de gol. Pelo amor de centroavante. Ele é maravilhoso, faz gol, não. Né? Gabriel Jesus na Copa do Mundo, o pessoal queria matar, porque, né? Embora fosse um belo jogador, todo mundo, mas não fazia gol. Você não faz gol. No Brasil, camisa 9 que não faz gol, tchau. Como diz o carioca, esquece. Camisa 9 tem que fazer gol. Então tem aquele vendedor que ele é o cara, ele é bom demais, só que ele não guarda, ele não fecha. Aí tu, cara, pelo amor de tu... Não, tô abordando certo, eu me comunico bem, tá uma boa aparência, mas na hora do gol, na hora... Vai, tira 10, meu filho. A bola não entra. E de repente tem algumas pessoas que falam assim, cara, eu acho que eu não levo jeito pra venda, porque na hora de fechar... O que é primordial, assim, pro pessoal, para as pessoas, para fechar? O que assim, cara, se ela sentou à frente de já que eu abordei, eu apresentei, o cara se mostrou interesse. Cara, na hora de fechar, eu não sei, parece que deu um apagão no cliente, deu outro em mim. Você é bom de relacionamento, você conversa, você traz o cara, e na hora que você não fecha a venda, tem 3 motivos que com certeza vão se encaixar em um desses. O primeiro motivo, você não chama... Pode rir junto comigo. Você não chama o cliente para o fechamento. Pode ter certeza. Pega vários atendimentos. Eu já analisei vários atendimentos. Você faz uma proposta linda, você manda para o cliente, você manda o orçamento, você manda o preço, aí você faz assim, ó. Vai, me pede o Pix. Entendeu? Aí o cara fica assim lá do outro lado. Vai, diz que sim. Fecha. Cadê a pergunta, Ivan? Cadê o chamar para o fechamento? Gente do céu. Pode analisar, eu falo que é o caso número 1, não fecha a venda porque você passa o seu preço, você passa o seu valor, você passa o seu orçamento e você simplesmente só passa. Você não finaliza ali com uma pergunta. Vamos fechar? Que seja, tá? Que seja Quando a gente essa. Isso aí, exatamente. Quando a gente começa. Não faz, você passa e você fica esperando, porque você tem uma passividade ainda. Você quer ser o bonzinho, porque parece que vender, você está arrancando alguma coisa de alguém, né? Então, gente, olha aqui comigo, fica comigo. Passou o seu orçamento, passou o seu preço. Depois que você fez isso, faça uma pergunta para o seu cliente. Chama ele para o fechamento. Jaqueline, dessas opções que eu te apresentei, qual que você mais gostou? Jaqueline, você prefere o Pix ou um cartão parcelado? Jaqueline, essa forma de pagamento te atende? Jaqueline, para você receber hoje, conforme a sua necessidade, eu preciso da sua resposta agora. Jaqueline, para você reservar essa agenda tal dia, você precisa me dar a sua resposta até 3 horas. O que mais te chamou a atenção dessa proposta? Aí você chamou o cliente para negociação. Entende que às vezes ele pode dizer sim, ok, ou então não, essa forma de pagamento. Você consegue mais uma parcela, mas o erro número 1 do fechamento desse cara, provavelmente ele passa o preço e fica passivo, torcendo, faz a oração
Entendeu? Torcendo para esse cliente responder que sim. Erro número 1. Erro número 2, o cliente já disse que vai fechar, mas você continua falando, porque tem vendedor que gosta de falar, né? Então, eu coloquei essa no meu top 3 porque eu já fui essa pessoa. Sabe? E o cliente disse sim, gente, porque você ali às vezes está tão empolgado com aquela venda, principalmente no início, o vendedor, que o cara fala assim, tu quer fechar e tu fica felizando e tu quer continuar falando. Começa a falar de assunto aleatório. Aí tu falou uma coisinha que fez o cliente pensar, peraí, aí ele deixa de comprar. Então, o cliente falou sim, cartão, Pix, tá aqui. Por mais que você não acredite. Sabe? Porque às vezes você passa uma proposta, o cliente já fala assim direto, tu nem sabe o que fazer, né? Tem vendedor que, como assim? Eu não vou argumentar? Eu tava esperando a dificuldade. Eu queria discutir, eu queria brigar com alguém. Eu queria te mostrar mais valor. Eu queria dizer que não tem desconto. Peraí, você vai fechar mesmo. Entendeu? Então ele fechou, mandou o Pix. Entendeu? Você foi lá. Caraca, muito bom. Mandei o Pix, ele fechou, aí você agradece e continua depois. Agora, enquanto não for, você não faça isso, entendeu? Pô, senão o cara fica, mano. Tipo assim, tem como você compartilhar com a gente uma estratégia de fechamento? Uma estratégia de fechamento é exatamente essa, porque existe um processo dentro de vendas, né? Eu fiz a abordagem, eu fiz a sondagem, eu entendi o problema que você quer, eu trouxe essa solução para você, eu te apresentei. Chamar para o fechamento é exatamente isso, é uma pergunta, ainda não é o fechamento. Por quê, Ivan? Porque depois que eu faço isso com você, vou pensar, vou falar com meu marido, vem a objeção. Então, eu posso o quê? Antecipar essa objeção antes, mas sempre pode haver uma objeção aqui depois, porque vendas é confiança. Então, para mim, a dica número 1 para você fechar vendas é você passar confiança para o seu cliente, tá? Bom. E aí você fez essa pergunta, ele veio com uma objeção, você tem que estar pronto para negociar isso. Até se você for falar um não para aquilo que seu cliente quer, tem que ter uma maneira certa de você dizer isso. Porque senão, às vezes, porque é natural da gente querer pedir alguma coisa, uma negociação. Todo mundo quer ter uma vantagem. Sim. E aí você tem que parecer para o seu cliente que você está dando essa vantagem ali para ele. Né? Isso aí. Aí tem aquela galera, não, o cara vai 90%, vou falar com meu marido, o cara é murcho. Tem gente que... Quando a pessoa tá na sua frente, né? Normalmente acontece muito isso. Eu vou ter que consultar um terceiro. Esse perfil, tem esse perfil? Tem. Não, vou comprar, gostei disso. Vou estar no grupo da família aqui. Só pra vou ver perguntar, só pra validar gente, essa informação. Só, eu tô muito feliz. Só vou botar no grupo da família. Porque tem gente que precisa dessa avaliação. Precisa. E esse perfil? Mas aí existe exatamente assim, Ivan. Depende muito da negociação. Então vamos falar de um produto que você vai precisar, você vendendo para uma outra empresa. Provavelmente uma outra empresa vai precisar o quê? Se tem sócios. Sim. Como é que lembra que eu falei? Existem maneiras da gente vencer essa objeção que pode ser se antecipando. Se eu tô ali já conversando com o cliente e eu já posso fazer essa pergunta: "Oi, Ivan, além de você, tem mais alguém que decide com você?" Porque aí eu chamo para essa apresentação. Eu chamo ela e a pessoa. Ou então, não, Jaqueline, vou pensar, se eu estou ali no WhatsApp, vou falar com o meu marido. E aí eu pergunto para vocês, eu vou olhar aqui que eu gosto dessa, né? A tua é essa aqui, daqui. Eu gosto, é porque eu tô rindo aqui, eu gosto, né? Fecha a janela aí. Conta para mim, aqui, você que é a mulher que está assistindo. Quantas vezes você já falou que ia falar com o seu marido e era mentira? Cri. Quantas vezes você deu essa mentira? E por que você deu essa desculpa? Porque a pessoa ia falar, sabe o quê? Por nada, fique à vontade. Assim que você falar, me retorna. Estou aqui à disposição. Perdeu a venda. Perdeu o contato. Por quê, gente? Está perdoada, pede perdão. Perdoa, Senhor, menti. Mas por quê? Porque você ainda não estava segura para fechar aquela negociação. Ou você ia pesquisar, ou você realmente ia falar com o seu marido, tá tudo bem. Agora, se essa pessoa vem aqui e fala com você, Jaqueline, eu entendo perfeitamente que é importante a opinião do seu marido, mas me conta aqui, se dependesse só de você, você fecharia comigo? Aí olha a diferença, a pessoa não está esperando por isso. Aí você abriu mais uma vez o quê? Uma conversa para ela falar a verdadeira objeção, para você contornar e fazer o fechamento da venda. Então, é assim que se monta um processo de vendas. Só que, às vezes, as pessoas não conseguem mandar um script como esse, mentalidade. Por quê? Porque acredita que vendas ainda é o quê? Só você que está vendendo está ganhando.
Enquanto você não mudar essa mentalidade de que vender é uma troca, de que vender realmente você tem a solução e o cliente tem um problema, e quando vocês se encontram, ele paga feliz por isso, ele fica feliz porque, caramba, eu encontrei alguém que vai me ajudar a vender mais, eu encontrei alguém que vai me ajudar na gestão do meu negócio, o quanto eu vou ganhar. Eu encontrei alguém que vai me ajudar num processo de emagrecimento. Eu encontrei alguém que vai cuidar do meu filho. Eu encontrei alguém que vai fazer a festa para minha filha. Quando você encontra uma solução, você não fica feliz? Muito. Muito. Aí o que você faz por isso? Paga. Então, vendas é uma troca. Só que muitas vezes a pessoa não vende porque ela se coloca nessa posição aqui, cara. Só eu tenho boleto, eu que estou vendendo, eu que estou empurrando. Aí ela não quer mandar um script desse, porque ela tem medo de incomodar, porque ela tem medo de parecer isso. Falei, qual é o Parece medo maior? invasivo, né? Não é? Qual é o medo maior, Ivan? Me conta aqui, de não pagar as contas no final do mês ou de conversar com um cliente para entender? Eu não entendo. Eu converso com... Não, o quê? Não, tem que conversar, gente. Abre essa boca. Abre, porque aí eu descubro a verdadeira Caraca, isso é muito objeção. bom. E eu só contorno uma objeção e eu entrego uma solução porque eu vejo. Às vezes, gente, era só uma parcela. Às vezes, ao invés de 7 horas, ela queria 7h15. Ao invés de repente, ser azul, ela queria saber se poderia ser azul e amarelo. Então, quando você abre essa conversa, ela vai te dizer. Aí você vai entender. Opa, eu posso fazer isso. Vamos fechar negócio. Top. Entendeu? Vocês que estão aí. Galera tá no YouTube aqui nos comentários. Muita gente boa aqui. Ó, achei na Baixada. 2 feras. Renata Rosa. Graciele Meirelles. Gente, tem uma galera aqui. Rita Martins entrou aqui. A nossa amiga Elisete Barroso tá aqui. Gente, olha, eu vou derrubar esse link aqui, tem muita informação. Quando o negócio fica muito bom, pensa assim, cara, tira esse Acabou. Eu vou parar, porque ela vem, a Jaque se solta, daqui a pouco, meu irmão, vocês conhecem o nosso povo. Então tem muita gente aqui, ó, falando, comentando bastante. Ó, achei na Baixada, perguntou aqui, ó, quando demitir um cliente, Jaque? Ele quer perguntou, não tá nem no script aqui, mas... Quando demitir um cliente, quando verdadeiramente os seus valores ali, ele te dá mais trabalho do que lucro, gente. Simples assim. O cara tá te dando muito mais trabalho do que lucro. Ou então ele tá te dando muito lucro, mas tá tirando a sua paz. Quando você pensa... Para você fazer essa pergunta, a resposta é demite seu cliente. Quando vier essa... entendi. Entendeu? Quando você pensar assim, vou demitir essa cliente, exatamente. Aí tem aquela maneira linda de demitir. Oi, Ivan, tudo bem? Olha, realmente... Aí você coloca como se o problema fosse você, entendeu? Você é uma cliente muito especial, mas eu, infelizmente, não estou conseguindo atender a maneira que você merece, entendeu? Já joga ela pra cima, né? Isso! Entendi. Eu não consigo atender da maneira que você merece muito mais do que isso, então eu vou te dar a oportunidade de ser feliz no concorrente. Pegou aí, gente. Pode dar lucro, mas tira a paz, gente. Não, esquece. Ou então, aí você coloca. Ou então a pessoa nem te dá lucro e ainda tira a sua paz, sabe? Então... Aí tá pegando a sua energia de você abrir outros clientes. Faz essa pergunta. É esse cliente que você merece? Não. É esse cliente que você sonhou em ter na sua carteira? Não. Então esquece. Um beijo. Faz uma doação para concorrente. Eu ainda mandaria o WhatsApp. Eu vou Felizona. Te promoverei ao mercado. Ó, vou te falar uma coisa para você. Te dar uma ideia aqui. Curte esse vídeo aí, curte esse conteúdo, compartilha com todo mundo, porque isso aqui tem valor agregado demais. Não é todo dia, tá? Segunda-feira a gente tá aqui para essa resenha boa pra caramba. Jaque, linguagem e comunicação na venda. Eu vejo, cara, assim, você falou sobre confiança e tal. Cara, tem gente que já entra numa venda derrotada. Que tu olha pra estrutura corporal, tu tá assim, tá se arrastando, né, meu filho? A pessoa já entra, né? Parece... Vendas é energia. Pelo amor de Deus. Vendas começa na sua mente. Se você já entra numa negociação com medo de perder ou achando que é só mais um cliente, você perdeu a venda. A venda está completamente ligada. Mas sabe por que essa pessoa provavelmente entrou assim? Ela deve estar sem vender. Entendeu? Ela deve confiança, né? Não, ela deve estar sem vender, ela deve estar desmotivada, porque quando uma pessoa, exatamente, eu falo que é o ciclo da abundância da venda, né? Tu fechou uma venda aqui, tu vai xoxa para a próxima venda? Tá doido. Aí tu vai para a próxima, aí venda chama venda, e daqui a pouco aquele WhatsApp tocou, é um cliente teu retornando, aí daqui a pouco é um cliente teu te indicando. Esse é o ciclo da abundância em vendas. Mas se você entra, ou então não, você orou tanto para o seu direct lotar, você orou tanto para o teu WhatsApp, e quando tu vê aqueles 10 clientes, tu fala, ai, caraca, que saco, eu tenho esses 10 clientes
clientes para atender hoje. Poxa, peraí, não era aquilo que tu estava pedindo antes? Se organiza, entendeu? Então, assim, vendas você não pode. Coloca o seu sorrisinho no rosto e vambora, começa de novo. E a gente tem muito que aprender com muitas pessoas assim. Eu vou pegar 2 minutos para contar essa história que eu lembrei. Não, conta. Que fala muito Adoro. sobre isso. Eu estava numa pizzaria, a Papizo, lá perto de Jacarepaguá, e ela é bem assim para pista e espelhada. Não sei se alguém conhece. E aí, tava lá o menininho Fernandinho. Conheci o Fernandinho. Gente, sem camisa, oferecendo no sinal a bala dele. E eu tava de frente. Ou seja, o sinal fechava, ele ia lá oferecendo. E você sabe como esses meninos são o quê? Tu coloca ali o pé, o que tu faz? Levanta o vidro, tu diz que não, tu faz não sei o quê. Então, olha o emocional desse garoto. Aí ia lá oferecer a balinha dele. Beleza. Quando ele saía, dava para eu ver a cara da tristeza da pessoa, né? Tipo, não vendi, já fui invalidado, já fiz isso. Aí ele ia lá e sentava. Quando o sinal fechava de novo, me arrepio de lembrar do Fernandinho. Ele botava um sorrisão no rosto e ele ia de novo. De novo. Entendeu? Aí eu fui lá. Aí ele foi lá e o sinal fechava, ele sorria, fazia lá as bolinhas dele e ia passando. Entendeu? A mesma cena se repetia. Aí quando eu saí, eu fui lá, conheci a história dele. Tinha 2 irmãs, não sei o quê. E eu falei assim, toma aqui, dei um dinheiro alto para ele, vai para casa, vai descansar, vai levar as suas irmãs e tal. Aí ele virou para mim e falou assim, não, tia, não vou não, sabe por quê? Porque assim como a senhora passou aqui, provavelmente vão passar mais clientes como você. Olha aí. Aí tu perdeu uma vendinha, aí tu tá aí, entendeu? Não vida, não fiz chorando. Isso não, chorando. Aí tu fez um vendão, tu já fez o quê? Tchau, foi lá gastar casa. O dinheiro, tchau, vou pra casa. É o ciclo da venda, ele entendeu isso da maneira simples dele. Ele tomou um não, ele botava um sorriso no rosto, porque o próximo cliente não tem nada a ver com a tua decepção do passado. Então, o próximo cliente dele, ele botava um sorriso no rosto e fez um vendão, o que ele entendeu? Vai ter outro vendão aqui hoje de novo. E quem tem que estar aqui? Eu. E aí ele estava lá, e aí ele não foi. E aí eu vou cumprir a minha jornada, porque eu vim aqui para isso, eu vou. Ou seja, Fernandinho deu uma aula pra gente, e você aí, vida, céu, vai vender, gente. Vambora, ciclo da venda, energia, abundância, venda chama venda. Chama o cliente no WhatsApp agora, é fechamento. Pega lá os seus clientes antigos, coloca o sorrisão, diz que é a última semana dessa oferta, desse fechamento. Vai acreditando que tu vai vender, porque tu vai vender. Faz o caldeirão virar, né? Isso aí, entendeu? Cara, isso é tão forte. Porque emocionalmente, eu falei isso com uma pessoa na semana passada. Eu falei, cara, todos nós, em algo, mexe conosco e que vai liberando dopamina no nosso corpo. Isso é normal. Tanto que nós estamos vendo aí as pessoas falando de jogos. Eu falei, cara, é o mesmo sentimento. É o mesmo sentimento. Já viu quando tu tá no estádio, lotado, o teu time faz um gol, tu abraça um cara que tu nunca viu na vida. Chorando. Meu amigo. Meu irmão, aquilo ali é o que? É emoção. Você está expressando... Nós somos essas pessoas. Que nós somos carregados de emoção, de sentimento. E quando você pega tudo isso e canaliza para uma situação do qual vai te dar resultado, a probabilidade daquilo realmente se concretizar se torna muito grande. Por isso que a gente está falando aqui sobre essa questão da sua linguagem corporal, da sua comunicação. Influencia. Cara, por isso que, tipo assim... Vamos lá, você tem que se vestir bem, você tem que estar bem. E quando você... Vou abrir e vou fechar, que não dá tempo de falar disso. Mas quando você fala de se vestir bem, de você se sentir bem, não é a outra pessoa. É você. É você. Porque você se sente confiante daquilo que você está falando, né? E aí você se olha e fala assim, cara, tô bem, vou pra guerra. Tipo assim, vou vender muito hoje. Hoje vai ser ruim de me segurar, porque eu vou pra dentro hoje. Hoje eu não perco uma venda. Hoje eu não perco para o ímpar. Hoje eu não perco nada pra ninguém. Então, desde a roupa que você escolhe para você sair, desde da forma que você aborda, desde o sorriso no rosto, desde o carinho, desde a atenção, desde o olho no olho, tudo isso vai gerando comunicação e, você é aquele centroavante que faz gol, cara. Isso aí. Tu não tá no banco de reserva, você tá dentro do jogo. Então, gente, por não favor, aceite menos do que isso. Filho. A Rita colocou aqui, não se troca dinheiro por problema. Concorda, Jaque? É isso aí. Quando for você demitir cliente. Isso aí. Poderoso demais, gente. Vocês estão gostando dessa resenha? A galera tá aqui no YouTube, eu tô tocando... Cara, é um ambiente digital pra venda. Vamos agora vir aqui que tá todo mundo no digital. Mesmo processo, Ivan. Você tá ali dentro de vendas e aí você vai fazer o quê?
exatamente o seu canal de atração. Hoje a gente tem o Instagram como um canal de atração, a gente tem o YouTube. O que você está fazendo para atrair clientes? Atraiu o seu cliente, fez a estratégia para ele poder te conhecer, o que você vai fazer? Então, a gente tem Instagram, a gente tem, para quem tem negócio local, Google Meu Negócio, mas para quem está no digital, hoje você vai ter que escolher. Você pode ir para o Insta, você pode ir para o YouTube, e dali você vai fazer o quê? O seu que a gente chama de conteúdo de topo de funil. Você vai começar a jogar a sua rede para atrair. Atrair, não adianta. Entrou para um atendimento. Entrou para esse processo que a gente começou. Abordagem, negociação, fechamento. Agora, do que adianta também você atrair? Pensa comigo, né? Eu sou uma máquina de atrair clientes, aí na hora que o lead chega, você simplesmente troca uma mensagem e você vira um robozinho, né? Oi, tudo bem? O valor é X, obrigada por nada à tua disposição. Aí tu cansa porque tu não vê resultado. Então, aproveita esse lead até o fim. Então, existem estratégias para isso. O digital é a mesma coisa. Você vai fazer esse canal, depois você joga ele para um WhatsApp, você joga ele para o seu CRM, se você tiver, você joga ele ali com as etiquetas do próprio Instagram, que você tem como fazer aquilo dali também, mas é um canal de atração, é dos canais de venda. Bom você falar isso pra caramba, porque como nós somos a geração que pegou o analógico digital, a gente ainda consegue estar na rua ainda, né? Ainda consegue tocar em gente, falar, apresentar. E tem algumas pessoas focaram exclusivamente no digital, e se você botar uma pessoa na frente dela, ela desmaia. Desmaia, né? Mas tá tudo bem, é só ela cumprir o mesmo processo. Se ela construir um negócio digital, não tem problema, dá para você fazer a venda por ali também. E é o que a gente mais vende hoje, é onde a gente atrai o nosso cliente. Eu só reforço muito isso. O digital, ele consegue atrair, mas quem fecha a venda é você. A não ser que você está o quê? Numa outra estratégia de escala, de site. Mas mesmo que você tenha isso, já que o cliente entra lá no meu site, compra sozinho, você precisa de uma estratégia o quê? De pós-venda, de saque. Sabe? Então, sempre tem algo ali de retorno para você falar com o seu cliente ainda. Mas vai ter trabalho, pô. Sempre vai ter trabalho. Não é assim, botei lá, vendi sozinho, eu só estou aqui o tempo todo, né? Existe um suporte. Mas o digital é muito bom, é a melhor forma. Hoje eu vendo praticamente, tenho ainda o meu presencial, mas é a minha esteira de produtos. O Instagram atrai, eu levo para um presencial e eu continuo a minha venda ali. Ou levo para um WhatsApp e continuo a venda ali. Mas é o seu melhor canal hoje de atração de novos clientes. Ele passa a te conhecer, né? E está muito mais barato isso, porque antes só existia o comercial da novela, que tu não conseguia aparecer. Olha a gente aqui. Quando é que a gente ia conseguir aparecer antes, assim, entendeu? Agora, então, estamos aqui, as pessoas já estão ouvindo a gente. Isso aí, é um canal de atração. Muito poderoso. Isso aí. Hoje existe esse movimento, né, que eu gostei muito, tá? Dos grandes CEOs aí, a galera que lidera as organizações, tá todo mundo indo botar a cara nos seus negócios. Sim. Isso é maneiro pra caramba, porque, assim, nada contra os garotos propaganda, os grandes comerciais, ainda tem muitas histórias. Sim. Mas nós pegávamos ali na época abusivos e C&A, que tu olhava pro cara e lembrava da C&A. Né? E aí, assim, cada marca tinha lá o seu garoto propaganda. Sim. E na televisão nós fomos doutrinados, e quando aparecia aquele rostinho, a gente já lembrava da pessoa. Hoje, existe esse movimento em alta escala de hoje a gente conhece os maiores empresários do país, grandes executivos do país, e a gente conhece todo mundo através da internet, né? Vê o cara da van lá... Mas você sabe que tudo isso tem uma estratégia deles por trás também, né? Então, eu tô fazendo a introdução texto, eu não vou direto. Eu não dou injeção direto. Eu faço uma massagem e tu vai dar e depois tu bate. Tá? Vai apanhar. E aí, o que acontece? Esse movimento, né, aproximou muito, por exemplo, eu sigo o Flávio Augusto há mais de 10 anos. Sim. Eu geração de valor desde as cavernas, que eu acompanho, que foi o primeiro cara que me impactou na internet, e eu fiquei lá acompanhando aquilo ali. Hoje, para quem deseja crescer, né, seja como empresário, empreendedor, não tem como ele não botar a cara mais. Assim, alguns não, assim, não é que não tem como. Tudo tem como. Mas, assim, para lidar com essa nova geração que gosta desse contato, cara, se tornou meio que inviável, assim. Você vai ficar um pouco mais difícil. O que acontece, Ivan? Existem tipos de negócio que sim, você não vai ter como fugir disso, você vai ter que aparecer se você quiser escalar e se você quiser vender mais, como existem outros negócios que não, que a gente ainda não precisa da figura do dono, e existem muitos ainda, tá?
que funcionam assim. Se a gente for falar das, vamos dizer assim, vamos sair desse mundo do digital. Sim, sai. Grandes indústrias farmacêuticas, tá? Vamos tirar a CIMED Só com o tira nosso amigo. Só tira a CIMED. Tira esse médio. Mas aí eu vou explicar por quê. A gente existe em grandes fábricas. Então, assim, tem um povo lá que trabalha com produto que eles ainda estão lá. Por que tem esse movimento de grandes empresas, de grandes empresários vindo? Por que o Flávio Augusto você se conecta? Você é uma persona do Flávio. O Flávio vende uma mentoria para outros empresários. Então, o Flávio hoje ele apareceu desde sempre da WhatsApp, mas é um cara que sempre teve uma estratégia a longo prazo e hoje ele é sócio junto lá dos três, do Caio, do Joel, de uma das maiores redes, entendeu? De o quê, gente? De treinamento de escola para outros empreendedores. Então, a história dele se conecta com a tua, ele tem que colocar o rosto dele lá e ele te vende depois. Então, Jaque, mas eu tenho o meu negócio, eu quero vender o meu produto. Você pode ser o maior influenciador do seu negócio. Você pode ter outras pessoas influenciando também. Mas exemplo, vamos pegar aqui a gente, exemplos reais. Sim, você vende a tua gestão. Sim. Eu vendo a minha consultoria em vendas. Tu ia comprar se você nunca tivesse me visto? Eu não. Consultoria em vendas? Jamais. Não. Entendeu? Agora, vamos pegar aí exemplo. A nossa aliança, semi-joia, brinco. Você compraria se tivesse ali boas fotos, boas provas sociais? Você compraria uma joia para sua esposa? Exatamente nesse site, onde você se sentiu seguro, mas você não conhece a dona? Compraria. Compraria. Então, assim, depende muito. Mas se essa dona aparecesse... Pô, aí não, hein? Não ia ser melhor muito também? Melhor. Ok. Então, assim, olha para o teu negócio e veja qual é realmente a necessidade. Faz o seu teste. Eu, Jaqueline, acredito que você pode aparecer, sim. Principalmente se você é desse mercado infoprodutor, se você é do mercado do digital, você vai lá e aparece. Mas existem outros negócios que não necessitam tanto da tua aparência, a não ser como o cara da CIMED. Você acha que ele está ali botando o rostinho dele para vender em eventos porque ele quer vender só o Carmed? Não. Tu imagina quanto é uma palestra desse cara hoje? Entende? Por que ele está ali aparecendo? Ele tá ele já está numa outra visão, ele tem palestra, ele tem algo a mais, ele quer transformar valor para a empresa dele, então ele põe a cara dele para bater. Assim é o G4, assim é o do Flávio, assim é o dele. Então, outros empresários que construíram isso sabem que tem uma gama de empresários muito grande que pagaria X para estar sentado na mesma mesa que eles, mas porque o negócio deles já foi consolidado, já tem uma base ali. Então, dependendo do seu negócio, não tem para onde correr, né? Você tem que fazer, né? Vai aparecer sim, vai né? botar essa carinha linda. Vai esconder essa beleza pra quê? Pra quê? Aparece tão lindo. sim, vende mais sim, entendeu? Deixa, Vai ser feliz, ninguém vai te julgar. Se a pessoa, eu brinco, né? Eu sempre falo assim, as pessoas vão falar de você de qualquer jeito. Sim. Então, como é que você prefere que alguém fale de você? Em Paris? Não? Você tá lá com a sua família, ou na Disney, e a pessoa tá falando de você, ou na tua casa, no fogão, fazendo comida. É melhor em Paris. É melhor em Paris, melhor na estressado Disney, lá. é melhor estar estressado lá, e a pessoa tá falando de você. No grupo da família, então, estão falando mal demais. Eu falei assim, melhor gente, ler de longe. Até minha mãe fala mal de mim. Ô, mano, pelo amor de Deus. Não, até minha mãe vai reclamar alguma coisa, não vai? Reclama. Aí eu vou ficar preocupado com A ou B, põe o seu rostinho, vai aparecer, vai vender, vai ser feliz. Quando tu aparece, tu vende, gera engajamento. Aí tu vem com uma oferta depois, entendeu? E a coisa vai andando. E as coisas vão andando. E organicamente falando, está no digital, você vê, para poder... A Virgínia... Eu não sigo a Virgínia. Eu nunca vi um vídeo dela. Nunca assisti nada. Tipo assim, não é o meu nicho. Mas não tem como você saber quem não é. Quem não é. Não tem como saber quem é ela. Olha que loucura. Olha o que ela construiu, né? Muito trabalho. Nunca ouvi a voz dessa mulher. Mas assim, pra gente fechar bem essa parte, e é o que falta na maioria das pessoas, por isso, Ivan, é que muitos negócios não decolam. Muitas pessoas ficam estagnadas no mesmo lugar porque esqueceu de uma palavrinha-chave em todas as nossas ações. A gente precisa ter o quê? Intenção. Nenhum stories é sem intenção. Nenhum post é sem intenção. Não é vou postar por postar. Então as pessoas estão simplesmente querendo só a qualidade de dizer que bateu ponto. Bati ponto no Instagram, bati ponto no YouTube. Então tudo tem que ter uma intenção por trás.
E aí, quando você coloca cada stories da Virgínia tem uma intenção, cada stories do meu amigo da CIMED tem uma intenção, cada stories do Flávio tem uma intenção, só que as pessoas ficam, eu vou fazer isso por causa disso, vai. Aonde está escrito que é errado? Entendeu? Eu vou contar uma história. Olha a diferença. Eu vou contar uma história de como eu resolvi o problema de uma cliente. A pessoa vai se identificar. No final, eu vou fazer uma chamada para uma venda. Entendeu? E qual é o problema disso? Nenhum. Eu vou no podcast, eu vou trocar, novas pessoas vão me conhecer, Sim. eu vou fazer cortes, eu vou divulgar e eu vou vender ali através daquele dia. Qual é a intenção quando você vem fazer um podcast? Eu me comunicar, pegar esses vídeos que batem 1 milhão, 2 milhões, eu quero saber, é pra vender mesmo. Mas você não vem na intenção? Claro. É isso, as pessoas têm que vir podcast me abre muita porta. É muita isso. Muita porta. Chegar nos lugares, as pessoas já conhecem, já... Então, quando a pessoa senta aqui, diferente. qual foi a intenção que ela veio? Ou ela veio só fazer uma social? Quando você vai no evento presencial, qual é a sua intenção? Sim. Ou você só foi fazer uma social? Sabe? Quando você vai fazer um post, qual é a sua intenção? Ou você só está cumprindo tabela? Então, hoje o que eu vejo na maioria dos empresários, das pessoas que estão na frente do negócio, é que parece que falta essa intencionalidade e deixa tudo só para cumprir uma tabela de dizer ali que está fazendo. Eu fiz porque alguém mandou, né? Alguém mandou. Igual eu quando era criança com minha mãe, sabia? Tá aqui porque minha mãe que mandou vir pra cá. Eu só fazia o que minha mãe mandava. Então, tudo que você vê aí tem uma intenção. As pessoas não estão brincando de fazer stories e de fazer videozinho. Até porque entendeu? você tem muita coisa importante pra fazer, fica brincando na internet, né? E principalmente uma empresa, né? Não? Principalmente uma empresa. Ninguém para numa segunda-feira pra poder gravar conteúdo se não tivesse o que fazer, né? Sempre tem, né? É porque as prioridades são altas. Olha só, tem uma pergunta pra te fazer aqui, Jaque. Achei na Baixada, botou aqui, ó. Jaque, se você tivesse que elencar 5 habilidades de vendas mais importantes, quais seriam? A primeira que eu sempre vou começar dizendo é a atitude. Um vendedor sem atitude, ele não vende mais. Então, ele precisa ter atitude. A atitude de fazer a prospecção, a atitude de, vai lá e vai fazer acontecer. O segundo ponto que eu sempre trago aqui é a ambição. Não adianta um vendedor estar feliz com R$2.000, gente. Esquece, entendeu? Com um salário base. Ele tem que ter uma ambição e essa ambição é boa. Ele tem que querer ser ali o melhor, ele tem que querer crescer junto com a gente. Então, se você viu que a pessoa vendeu aquilo dali, não tem um sonho. Não tem um sonho financeiro, não tem uma vontade, tá ali. Então, o vendedor sem ambição, para mim, esquece, não funciona, entendeu? E aí depois vem as habilidades técnicas, porque a gente está falando o quê? De comportamental primeiro, né? Eu tenho uma atitude, eu tenho uma ambição, eu estou aqui dentro do jogo, eu quero crescer, eu quero ganhar mais, porque comissão não tem teto. Então, você consegue avaliar esses 2 pontos? Aí a gente vem exatamente para a parte técnica, né? Então, vamos trabalhar esse vendedor, ele tem fome de aprender? Ele sabe de uma técnica de vendas? Você está fazendo isso? Porque não é só o esforço, né? Eu sempre falo isso, né? Em vendas, a gente não tem como premiar esforço. Eu não tenho como premiar o vendedor bonzinho, que ele é legal, não me dá trabalho, mas não bate meta. Entendeu? Não dá, mas eu escuto muito assim, mas ele é muito esforçado, entendeu? Ele é muito esforçado, já que mas não está acontecendo. Você já ajudou de todas as formas? Não está acontecendo, gente. Um beijo, tchau. Essa cadeira que o vendedor está sentada na sua empresa tem um custo. Chama o Ivan para dizer ali, ó, quanto custa essa cadeira? Falar, eu vou te explicar direitinho. Quanto custa essa cadeira para tu estar aceitando um vendedor esforçado, entendeu? Verdade. E aí ele está ocupando a cadeira de um vendedor que pode estar fazendo mais gols para você. Então, assim, 5, 6, 7, 8 eu ficaria com essas para que dali você já consegue fazer. E vendedor precisa ter, aí é mais para você, né, Sheila? Treinamento constante. Entendeu? Treinamento do seu produto, treinamento de objeção. Ele conhece o seu produto, o produto que ele está vendendo na ponta da língua. Ele fez um estudo do concorrente. Qual a diferenciação entre o seu produto ou o seu serviço pelo concorrente mais próximo? Então, para mim, vendedor tem que treinar toda semana. Toda semana tu tem que tirar o cara de lá. Entre outras coisas que a gente tem na rotina de vendas. Sim. Na rotina de vendas, a gente tem uma palavrinha que a gente chama one-on-one. Então, todos os dias, 15 minutinhos, você tira esse vendedor para falar o quê? Do dia dele de ontem, da dificuldade, do qual é o que você precisa direcionar. Mas a gente faz isso? Claro que não. E a gente quer que o vendedor bata a meta? Sim! Todo mês. Por favor, até bate dia 20, para no dia 30 o coração já tá meio sufocado. Mas eles não batem no dia 20, porque se eles baterem dia 20, tu aumenta muito no próximo mês, entendeu? Faz eles isso não querem. Gente, faz isso não. Mas é a cabeça do vendedor, entendeu? Ser humano, né? Entendeu? Se eu bater dia 20, esquece minha meta mês que vem. Pô, vou te falar uma coisa. Pô, velho, eu fiz muito isso no banco. Ó, foi mas mal. se Vou falar logo.
Se dia 20... É assim todo mundo. Eu já fui vendedora, sou vendedora até hoje. Não, fazia muito isso no banco. Batia a meta logo, guardava pro mês seguinte. Isso aí. Aí, vou parar, ficar Mas, trabalhando. existe uma coisa que eu sempre falo para os empresários. Se a tua equipe, o teu vendedor tá batendo todo mês dia 20, é que tu tá calculando a meta errada, né? Eu brinco, a minha equipe fica olhando assim para mim. Eu falei, para mim, meta se bate nos 45 do segundo tempo no último. É Tem aquele que ser sofrimento, né, meu irmão? Aí a meta tá certa. É a última bola, né? É a hora que todo mundo vai desmaiar já. Não vai dar, não vai. Vai dar. Ou seja, sexta-feira agora, se prepara, time. Sexta-feira. Essa semana é fechamento. Essa semana é fechamento. Não tô mandando direta pra ninguém, não, tá? A gente tá gravando isso aqui só pra lembrar que essa semana é fechamento. Vamos entrar. Caramba, vamos fechar o semestre. Vamos entrar pra junho. E tem gente discutindo ainda umas coisas... O bebê reborn. Tem gente discutindo bebê reborn. Falei, aí o cara me perguntou. Aí o cara, rapaz, Ivan, o que tu acha do bebê reborn? Eu falei, eu tô estressado. Ele falou, por quê? Eu não tô vendendo. Eu tinha que ter esse negócio pra vender, pô. Pois é. Para de tomar conta da vida dos outros. Assim, a pessoa tem uma mania que toma conta da vida dos outros. Cara, sai desses assuntos aleatórios, cara. Sai disso. Gente, isso né? só é bom pra quem tá vendendo. Tu tá vendendo isso? Não. Então vai ser feliz. Vai focar em outra coisa, pô. Entendeu? A gente não vende bebê reborn. Então, assim, se a gente vendesse, né, agora. Se a gente vendesse bebê reborn, a gente tava bem. A gente não tá vendendo, então a gente segue focado nos nossos negócios. E outra coisa, gente, pô, vamos se distrair, não, cara. Acho que os maiores inimigos da performance é a distração, né? Distração. E você vai vendo que a informação, tudo que... A futilidade rouba muito a nossa atenção. Igual o pessoal, o que você faz na internet? Eu falei, eu vejo meme. Fico rindo. Quê? Pô, me estresso pra caramba, chego em casa, fico vendo meme, eu vou ver piada. Botou seu tempo ali pra aquilo. Pô, eu preciso rir um pouquinho, entendeu? Porque eu preciso me distrair, cara. Eu tenho que passar o dia inteiro concentrado, falando sério o tempo inteiro, hein? Vou rir lá. Eu preciso rir um pouquinho. Tá certo. Agora, não deixar isso dominar o seu dia, pode, né? cara. Aí você discute com um, discute com o outro, vira assunto, vira pauta. Aí depois diz que não tem tempo pra rotina em vendas, né? Você tá entendendo? Aí não tem tempo pra poder fazer a gestão do negócio. Não tem tempo pra isso, não tem tempo pra aquilo. Porque, na verdade, manter o hiperfoco nas coisas... Eu sou assim, tudo me distrai. Tudo me distrai. Qualquer coisa. Então eu não posso ficar... Não pode dar. Perdendo, alimentando ainda mais a minha distração, porque chega no final do mês, dia 30... Aí tu vai ver que bateu ou não bateu, se vendeu mais e se não vendeu menos, qual cliente que deixou de comprar, qual cliente que está pagando, e isso é diário. Quando a gente aprende a fazer isso todos os dias, fica, sabe, muito mais tranquila a tua rotina em vendas. E o processo em vendas, Ivan, se repete. Se repete. Não tem, as pessoas querem inventar uma fórmula mágica, mas existe uma maneira certa de você vender mais e melhor todos os dias. Não tem para onde fugir, não tem quem não faça isso hoje. Mas volto a dizer, porque muitas vezes a pessoa quer esperar a fórmula mágica, o vídeo que viraliza, e esquece que é aquele pontinho que, se você fizer o seu arroz bem feito, todos os dias, tu vende. A coisa vai acontecer. A coisa acontece. Cara, entendeu? Então, simplificando aqui, só para poder deixar vocês bem felizes essa semana... Talvez o que nós falamos aqui, né, são um papo riquíssimo, com certeza aqui, muitas informações. A galera tá curtindo aí, é isso aí, curte bastante, compartilha, bota no grupo da família, entendeu? Para eles poderem falar lá da gente, que está vendendo, dá para eles também. E a ideia, cara, é sempre quando principalmente eu, e já que já é uma minha dupla de futevôlei, você vai conversar sobre algum assunto específico que a gente gosta, no final, pegue o que você consegue colocar em prática aqui. Isso aí. Porque senão você vai tendo excesso de informação chegando e pouca prática do outro lado. E pouca prática. Testa no seu negócio, né? Eu descobri, eu na internet, sexta-feira, relaxado, chegou uma informação pra mim que eu rapidamente... Hoje eu já tô botando aquele negócio em prática. Eu ouvi um vídeo de um cara num podcast, falei, que isso? Eu botou. Compartilhei com o André. Ele já ficou sem dormir no sábado. Hoje... rápido. Compartilha com a gente! Não vou falar nada. Eu vou falar. É agora, gente. Peraí, gente. Depois que acabar aqui eu te falo. Eu vou falar de graça. De graça? O que eu aprendi, eu vou falar nada? Eu não vou, não. Para com esse negócio. Não tem ONG, não. Muito obrigada, gente, pela participação de vocês. Mas o meu instinto, entendeu? Fofoqueiro. De estratégia aqui dá certo. Está falando mais alto. Foi um prazer. Já foi muito conteúdo. Aplica aí, vai vender. Eu vou ter que terminar isso aqui, que a gente tem que dar uma conversa fora daqui. Você não tem noção, não, tá? Tem outro podcast aqui e tal. Então a gente vai ter que acabar, cara. Vou acabar assim, cara. Porque, pô, cara, uma informação... Porque, tipo assim... Quando a gente vai buscando informação... E assim, eu vou finalizar aqui o nosso papo. Cara,
O nosso tempo, eu primo muito pelo tempo, assim. Sim. Tempo é uma moeda que não volta. Eu aprendi muito a dosar meu tempo e a valorizar o meu tempo, né? Para que eu não venha me arrepender depois de ter tido maus resultados, porque, na verdade, a culpa foi minha de não ter gerido bem o meu tempo, não ter canalizado o meu tempo. Então, seja uma conversa. Se aquilo ali foi improdutivo, eu dou o meu ninja de sair dali e ir embora. Se eu chegar num ambiente e a coisa não estiver boa, eu vou no banheiro e eu não volto. Entendeu? Alguns convites ficam lá na caixinha de entrada, eu não respondo, porque eu preciso. E tá tudo bem. Porque, na verdade, eu tô filtrando o meu tempo, porque eu preciso dar resultado. Eu tenho isso na minha cabeça, eu preciso dar resultado. Então, automaticamente, se eu preciso dar resultado, eu tenho que cuidar de quê? Do meu tempo, cara. Do seu tempo. Porque se eu não cuidar do meu tempo, eu não vou ter resultado automaticamente. Então, assim, você que tá aqui hoje, tá aqui no meio dessa conversa, ouvindo a gente, tá pegando esse bate-papo nosso, cara. Obrigado pelo seu tempo, primeiramente. Porque você acreditou que 2 pessoas aqui conversando poderiam agregar alguma coisa na sua vida. E eu te convido a uma reflexão. Quais são os próximos passos que você vai fazer com o seu tempo daqui pra frente? Você vai pegar o que a gente falou e vai aplicar pra ter resultado ou vai? Eu não vou falar, tá, o que eu vou falar, que eu vou falar só pra ela. Eu não vou falar, não, tá? O que eu descobri sexta-feira eu não vou falar. Vamos lá. Não, fala, não vou falar nada. Viu? Não vou falar. Não. Eu tentei, vocês viram que eu tentei. Eu não vou falar, não, pô. Não, eu vou falar. Eu falei pra ele, não vou falar pra ninguém. Já vou falar pra Jaque, olha só. Aí, depois não vou falar. Quando o coração amolecer, eu falo. Vou tentar, gente. Ela vai, depois. Hoje não vai me dobrar nessa venda, não. Hoje não vai me dobrar nessa venda, não. Hoje ela não vai fazer eu falar, não. Então, gente, cara, cuida do seu tempo. Nós estamos... Falar assim, eu faço aniversário mês que vem. 50% do ano já foi e tem gente perguntando o que é pra fazer. Eu abro isso ou não? Pelo amor de Deus, cara. Não é possível, tá muito perdido, cara. Então, assim, vai fazer execução. Ah, eu vou receber não, um monte de não, normal. Desde quando a gente era criança, a gente recebe não. Minha mãe falava não a vida inteira, então... Só escutando. Eu não sei o que tá... Ai, e se não gostarem? Ué, problema. E se gostarem? E se gostarem? Nós condicionamos sempre a nossa vida à parte negativa. Acho que... Não tá se aguentando, que é muito fala, né? Ele tá olhando aqui, gente, e ele não tá se aguentando, porque é muito fala. Isso é o quê? Uma estratégia de vendas. Isso é um gatilho de o quê? De uma antecipação. Imagina se você fala assim agora, dia tal, se inscreve aqui, ou se você fizesse uma oferta, se você falasse assim, no workshop, dia tal, valor X, eu vou contar essa estratégia. Tu ia vender ou não ia vender? Pergunta pra eles. Faz aí. Quem iria comprar? Se o Ivan abrisse um link aqui agora, o Ivan vai abrir um link aqui agora, a gente vai pegar de um workshop... Entendeu? Ele vai colocar ali, ó, estratégias validadas que deram certo no meu negócio. Aí ele vai fazer esse link e vai botar aqui agora um ticket, você compraria sim ou não? Responde para mim. Responde aí. Eu vou ficar aqui esperando. E aí, entendeu? Jaqueline, a maior vendedora do Brasil. Tá? Ela já fez o pitch, aí contigo. Isso aí. Aguardem os stories dele. Os próximos stories que ele vai botar lá, ó. Venha participar dessa mesa, entendeu? Você imagina você assistindo daí. Agora você imagina você sentada aqui, você mais 5, 6 empresários com o Ivan o dia inteiro falando com você sem câmera. Aí eu vou entregar tudo. Sem câmera no sol. Sem câmera no sol. Se inscreve, o link tá aqui. Sem câmera, água e café. Só água e café na mesa. Aí, isso aí. Acabou. Aí o acabou. link tá liberado, se inscreve e vem o quê? Aprender tudo sobre o seu negócio. Tudo aquilo. Tu vai crescer o quê? Pô, pelo amor de Deus. 1 ano e 1 dia. Acabou. Bora? Acabou. Eu acredito muito. Eu também. Então, isso é só uma informação. Se inscreve. Eu já gerei um negócio com esse cara novo hoje. Aí, a única coisa que eu te peço é falar assim pra ele, convida a Jaque. Convida... Não é... Aí eu vou... Agora, volta pra mim. Eu não vou convidar a Jaque. Eu não vou convidar a Jaque. Eu vou fazer algo assim, vou jogar pra cima. Vai ser nós dois, tá? Nós dois. Vai ter uma mentoria aqui, tarde? Isso. Um bloco da tarde? Um dia, tá. Então vai rolar uma mentoria. Um dia, coloca da aí. Jaque. Tá, já chamei ela, minha dupla de futebol, eu e ela. Isso tá? aí. Ela levanta, corta, já deixa o comentário aí que a gente te chama já depois. Já deixa o comentário aqui, que o André Felipe já tá aqui, Elisete já tá aqui. Se você tem interesse em participar de uma mentoria com a gente ao vivo. 1 ano e 1 dia é o nome do negócio. 1 ano e 1 dia. Que isso, o produto tá pronto. Tá pronto. Já está em venda. Por causa, um gatilho, tá vendo? Gatilho. Aproveita. E eu não vou falar o que eu vou falar pra ela aqui. O que eu vou falar pra ela, eu vou falar agora.
Tem duas pessoas aqui também que eu também não vou falar. Quando elas sentarem, eu vou falar. Eu não vou falar. Eu vou falar depois. Ai, Isso é gente. informação fechada. Vou levar lá pro corredor. Gente, Vambora. bom demais, tá? Obrigada. Bom, viu? o pessoal já tá aqui, bora. Bora! Eu falei. Bora. Ih. Chama lá o Ivan no direct, meu Então, bem. Vamos montar tá essa lançado. turma. Vamos montar essa turma, gente. Gente, bom demais, cara. Bom demais. Nós vamos fazer outra resenha, eu e o Jaque. Tem que ter. A resenha nossa tem que ser assim, tem que estar rolando. Não sei se vocês concordam com a gente, mas eu acho que eu concordo, tá? Então, se ninguém for assistir, eu vou fazer resenha com a Jaque mesmo assim, porque é bom pra caramba, tá? Amiga, parabéns pelo teu trabalho excepcional. Obrigado pela entrega. Gente, obrigado pela... É verdadeira. Pô, esquece. Aqui a gente tá em casa. Obrigado por todos os comentários aqui no YouTube. Todos vocês estão conosco aqui. Vocês são sensacionais. Tudo isso aqui é pra vocês mesmo. O nosso objetivo é, de fato, trabalhar para que a alavancagem aconteça. E a maior recompensa que a gente pode ter é o seu resultado. A maior recompensa. A maior recompensa que a gente pode ter através desse tempo que a gente está dedicando é você mandar lá que você aplicou e que teve resultado. Isso não tem preço que pague, viu? Então, aplica, tenha resultado, compartilha com a gente, porque isso é combustível para a gente continuar aqui, não é não? Esse é o nosso combustível, tá? Gente, obrigado mais uma vez. Até a próxima. E lembre-se, sempre na paz que excede todo entendimento. Vamos para cima. Amém.